Para quem está assistindo no Face, deu uma queda, né? E agora já voltou. Então, eu vou começar com uma história. Um homem, ele chega na sua casa do trabalho, passa pela sala, encontra o filho, que nem se levanta, continua olhando no celular, e ele passa e a cabeça dele fala assim, puxa, mas meu filho não vai me cumprimentar, perguntar como foi meu dia, ou me dar um abraço? Aí uma vozinha dentro dele fala assim, jovens são assim mesmo, isso é normal. Aí ele passa pela filha mais nova, que está assistindo televisão, e ela nem faz nenhuma menção de que o pai chegou em casa, e ele pensa, nossa, né, eu poderia abraçar minha filha, conversar com ela, mas a voz vai falando, não, olha, isso é normal, é assim mesmo, crianças são assim mesmo. Aí ele encontra a esposa, que faz a primeira pergunta para ele na casa, ela olha para ele e pergunta, trouxe pão? Né? Aí ele diz assim, puxa, mas a minha esposa nem deu bola para mim. E aí a vozinha interior dele diz assim, são 20 anos de casamento, você acha que ela ia te esperar na porta com um beijinho, depois de 20 anos de casamento, dizendo que te ama, né? E é assim mesmo, essas coisas são normais. E esse dia dele vai passando. À noite a esposa fica numa rede social, ele assiste um filme de ação, depois do filme de ação vem um filme pornográfico, a esposa já está dormindo faz tempo, ninguém deu boa noite, ele já jantou sozinho na cozinha, mesmo estando com todas as pessoas na casa, e aí toma um remédio para dormir, ele não faz efeito, toma um segundo remédio para dormir, que já não faz efeito, o despertador desperta às 6 horas da manhã, ele levanta e vai para o trabalho, no meio do caminho ele já discute com algumas pessoas, alguns outros motoristas, chega num trabalho que ele não gosta, com pessoas que ele não admira, e passa o dia dele fazendo aquilo que ele faz repetidamente sem pensar. E muitas pessoas, as estatísticas mostram que 88% das pessoas passam a sua vida assim. Nada do que foi falado nessa história é normal. Nós não podemos confundir o que é normal com o que é comum. Não ter tempo para o marido, para a esposa, pode ser comum, mas não é normal. Tomar remédio para dormir pode ser comum, mas não é normal. Não ter tempo para diálogo em casa pode ser comum em muitos lares, mas de jeito nenhum isso é normal. Não ter tempo para se exercitar, estar acima do peso é comum, mas não é normal. Não ter tempo para estudar, para se capacitar, se realizar na sua profissão, ter um trabalho que você admire, que você goste, que você se realize, pode ser comum, mas não é normal. Acabar o dia com a sensação de que não fez nada pode ser comum, mas também não é normal. As pessoas estão confundindo e transformando o que é comum em normal. E a gente tem uma capacidade cerebral, que é a psicoadaptação, que a gente consegue adaptar-se rapidamente a essas mazelas sociais, como guerra, terrorismo, violência, discriminação e tantos outros, né? E a semana passada eu tive muitas perguntas sobre a ansiedade. E isso me fez questionar muita coisa, sabe? Das pessoas quererem algo milagroso, não estar pronto para mudar. E despertou em mim um sentimento muito atípico de quantas pessoas que eu estava conversando ou que eu estou convivendo que não estão percebendo protagonistas das suas vidas, né? Estão levando uma vida comum, mas não uma vida normal. E a gente precisa conseguir essa busca da normalidade numa situação em que as coisas estão atípicas. A Ana Paula Augusto, ela mandou uma pergunta que é assim, ó: como se cobrar menos? Colocar as responsabilidades no seu lugar e ver a vida com tanto entusiasmo que a gente consiga sorrir. E a Carol Visto, ela é influencer em Ponta Grossa. Depois, Carol, coloca aí o seu link, porque ela é uma pessoa que posta coisas muito bacanas, que vale a pena seguir. Ela perguntou assim:
O que fazer quando você não se acha suficiente para as pessoas? Por exemplo, não se acha uma boa amiga, uma boa neta, uma boa filha, uma boa qualquer coisa. E essas duas perguntas têm uma situação bem comum, por isso eu vou respondê-las juntas, que é o preceito da autoimagem e da autocrítica. Então vamos começar a entender algumas coisas. Primeiro, a gente... Vai colocar o celular aqui, ó. Acho que tá bom. A gente vive o tempo todo com um movimento de conflito e confronto. Então vamos entender um pouquinho do conflito e vamos entender um pouquinho do que é confronto. O conflito, ele existe na minha vida, na sua vida, na vida de praticamente todos os lares. Seus vizinhos, aquelas pessoas que você admira, os autores, né, que a gente gosta. E o conflito, ele requer da nossa vida movimento. Ou seja, sair do lugar em que eu estou. Quando alguém, por exemplo, vai ter um campeonato de futebol e dois times eles vão se enfrentar, eles vão ter um conflito. Eu quero uma determinada coisa, meu marido ou meu filho quer uma outra coisa. Isso é um conflito. O que é o confronto? O confronto é eu querer que o outro desapareça. Então, quando dois times vão jogar, por exemplo, futebol, eles não vão passar por um confronto, eles vão passar por um conflito, porque eu não quero que o outro desapareça. O confronto, ele ocorre quando há uma guerra. E é aí que a gente precisa raciocinar em relação à convivência das nossas famílias, né? O que eu estou vivenciando na minha família? Um conflito ou um confronto? O conflito, ele requer diálogo, ele requer conversa, ele requer que as pessoas saibam certinho quem elas são, para que a gente entre no consenso. O que é o consenso? É a lógica do ganha-ganha. O que é a lógica do ganha-ganha? Eu perco um pouco, mas eu ganho, e o outro perde um pouco, mas ele ganha. E escondido nesse conflito, confronto e consenso que a gente tem nas famílias, existe uma relação subjetiva que é o perdão e a desculpa. O que é desculpa? A desculpa é, eu te peço desculpa, mas a hora que eu puder, eu me vingo, né? Eu peço a desculpa, mas a coisa tá lá guardada na minha alma. Eu quero me vingar, eu preciso ter uma hora, depois de 2, 3 anos, que eu vou lá e vou falar para a pessoa o que ela fez há 3, 4 anos atrás. E o perdão, até no direito, né, o perdão é utilizado quando alguém ganha o perdão. O que aconteceu? Morreu. A pena acabou. A situação acabou, né? E é nessa circunstância que a gente começa a responder essas perguntas feitas pela Ana Paula Augusta e pela Carol. Então, é preciso pensar na minha cabeça e na minha família. Eu vivo em conflito, eu vivo em confronto ou eu vivo em consenso? E a segunda, o meu sistema familiar, ele trabalha a desculpa ou ele trabalha o perdão? É óbvio que a nossa busca é o perdão, mas o perdão é algo divino e difícil de ser feito. Tanto que em muitas religiões ele é trabalhado, né? Porque até fala assim, perdoar é divino. E realmente, perdoar é divino. Qual é um dos maiores problemas nessa circunstância? É a negação do problema. Então, eu tô com medo de alguma coisa, né? Então eu fecho os meus olhos e o problema passa. Não, a negação, ela é ineficaz. E nas famílias, nos sistemas familiares, na vida das pessoas, quanto mais pessoas tiverem incompetência consciente, a competência consciente, as pessoas vão se suportar, vão viver em confronto, trabalhar só a desculpa e não o perdão, e vão adoecendo umas às outras, né? As pessoas vão adoecendo. Quando a gente assume a nossa história, ela pode ser difícil, sabe? Mas não é tão difícil quanto nós passarmos as nossas vidas fugindo da nossa história. A gente precisa abraçar uma situação que é a nossa vulnerabilidade. E quando a gente assume a nossa vulnerabilidade, ela é arriscada. Mas não é tão perigoso quanto desistir do amor,
do pertencimento de uma família ou de um núcleo familiar e mesmo da alegria. Porque muitas pessoas, por conta do confronto, das desculpas, né, e da negação, elas abandonam a vivência no seu sistema familiar, das suas famílias. Então, o ideal é que a gente consiga trabalhar uma situação. Eu penso diferente do outro, eu não gosto de uma determinada coisa, que a gente trabalhe que isso é um conflito familiar, nós vamos resolver. Isso é um conflito entre amigos e nós vamos resolver. E aí nós vamos chegar num consenso e no perdão, né? Eu tenho alguns amigos, entre eles o professor Cleiton, que eu vi que tá por aí, né? Que muitas vezes a gente passa uma tarde discutindo uma ideia. Eu penso de uma determinada forma, o professor Cleiton pensa de uma outra forma. E a gente discute aquela ideia a tarde inteira, né? Terminada a discussão, a gente se levanta, se abraça, vamos tomar café juntos. Por quê? Porque naquele momento a gente trabalhou o nosso conflito. A discussão foi em nível de ideias e não em nível pessoal. Tem muitas pessoas que não conseguem discutir em nível de ideias, né? Elas têm a sua autoimagem distorcida e acabam levando tudo para o lado pessoal. Então, quando a Carol diz assim, ó, eu não me acho suficiente para as pessoas, eu vou te fazer um relato, Carol. Quando a gente é dona da nossa história, a coisa mais corajosa que a gente faz é se assumir. Colocar a cara aqui na live, né? Eu já disse para vocês na live passada que é um medo, né? Que eu tive que enfrentar. Porque enquanto algumas pessoas, né, vão dizer assim, olha, eu gostei pra caramba, outras pessoas vão entrar e falar, olha lá, Leila, tá doida, botou a cara lá, né? Uns vão achar horrível o conteúdo. Só que se eu, Leila, for vencida pelos meus medos e pela expectativa que o outro faz de mim, a gente não sai do lugar, né? Então, a minha autoimagem, ela tem que ser, eu fiz o meu melhor, eu estou superando os meus medos, eu estou feliz de estar aqui, né? E isso requer o perdão dos erros que eu já cometi, a entender que convivendo com outras pessoas nós vamos viver em conflito e esse conflito não pode chegar no ponto de ser um confronto. As histórias mais perigosas que a gente cria são as narrativas que nós colocamos na nossa cabeça e que diminuem o nosso valor. Então, nós temos que recuperar uma verdade dentro da gente. Nós somos criativos, somos divinos, dignos de amor e de reconhecimento. É lógico que as decepções vão acontecer, mas elas vão ter que fazer a gente entrar num movimento de criação, né? Num movimento de melhora. Em vez da gente viver de julgamentos e críticas, a gente tem que ousar, né? Aparecer e deixar que as pessoas nos vejam. Acredite, haverá pessoas que vão te amar porque você é assim e pessoas que vão te odiar porque você é assim. Os mesmos motivos que alguém vai ter para te odiar serão os mesmos motivos que alguém vai ter para te amar, tá? Eu queria dar uma pausa enquanto chegam as perguntas, né? Agradecer aqui o Marcelo, a minha irmã Vera, que tá por aí, a Verinha Mendonça, a Aline, né? A professora Patrícia, Marcelo, que eu vi passando, o professor Cleiton, que eu também já vi passando por aí, e dizer que a presença de vocês aqui é muito importante, né? Que essa é a nossa vivência. A Dani também colocou aqui que às vezes nós invertemos as esferas do eu, dos relacionamentos e profissional, precisando assumir o papel de pessoas mais importantes na nossa vida. Essa inversão de processo, ela é trabalhada numa obra muito bacana, que chama-se A Arte da Imperfeição. Então, eu vou falar do lugar de mulher, porque eu sou mulher, né? Mas isso se aplica aos homens. A gente tem uma necessidade de sempre estar certo, né? De não poder errar. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um ser frágil e posso falhar, né? E essa falha e essa arte da imperfeição, ela trabalha com a fortificação de assumir os meus erros e entrar em movimento. Não é a justificativa para que eu seja o tempo todo imperfeita. Eu gostei da sua colocação, Dani.
E essa situação de criar essas narrativas e colocar perguntas e de nos diminuir fazem com que a gente não veja as circunstâncias acontecendo ao nosso redor. No livro Homo Deus, o autor Yuval Harari, ele coloca que nós já estávamos em isolamento. Então muitas pessoas falam assim, eu estou em isolamento e agora eu não posso visitar minha avó ou minha tia e eu tenho que ficar em casa. Mas a realidade é que nós já estávamos em isolamento voluntário antes desse isolamento começar. E essa solidão voluntária, ela muitas vezes foi causada por atitudes nossas. Então, recentemente uma pessoa perguntou assim para mim, Leila, e esse tempo? O tempo que eu não tô vendo a minha tia, o tempo que eu não tô vendo o meu pai, que eu tô perdendo o crescimento dos meus sobrinhos, ele vai voltar? Não, ele não vai voltar, né? Mesmo porque esse movimento de estar sozinho agora, de estar em isolamento neste momento, ele é um ato de amor. E nós fazemos essas escolhas o tempo todo. Quando eu escolho não ir na casa de um amigo num domingo à tarde porque eu prefiro ficar dormindo. Eu escolho não telefonar para alguém porque vai me cansar ou eu fico preocupada com o que o outro vai pensar. E esse tempo não volta. E é importante a gente saber que o tempo que a gente tem, a gente é que escolhe como agir. Então, se eu escolho, eu, por exemplo, neste momento estou aqui, fazendo a live. Quando eu decidi, segunda-feira, toda segunda-feira, 7 horas da noite, eu vou bater um papo lá, né, na live. Tem um monte de outras coisas que eu disse não. Então, quando a gente diz sim para uma coisa, a gente diz não para um monte. Eu brinco com meu marido, que quando eu disse sim para ele, eu disse não para mais de 1 milhão de homens. Não que os 1 milhão de homens me quisessem, né? Mas eu disse não. Então, essa escolha do sim e do não, a gente faz o tempo todo. Então, em época de pandemia, quando essa pessoa diz assim, eu não vejo a minha tia, eu não tô indo ver minha tia. Pois é, e você ia antes. Então, se neste momento está te fazendo falta, ao terminar o isolamento, a gente precisa ir a essa tia, ir a esse pai, a essa avó, né? A essas circunstâncias todas que estão acontecendo na nossa vida, tem que gerar um momento de, vou voltar, né, naquele raciocínio, de solidão, conhecimento, ousadia e vontade. Então, aquilo que eu sinto neste isolamento que está me fazendo falta agora, eu tenho que transformar futuramente num conhecimento e numa mudança de vida. As pessoas que acham que estão perdendo tempo e que não estão conseguindo falar dos seus amores, né? Eu tenho uma coisa para dizer. Sempre há uma forma de demonstrar o amor. Então, eu vi recentemente uma amiga minha, ela ganhou bebê, né? E as pessoas se organizaram com bexigas no carro, etc., para passarem na frente da casa dela com bexigas e com buzinas, né? Para verem o bebê todos de máscara, de luva. Uma avó que a neta não pode ir porque a avó está no grupo de risco, encheu a grade da avó, né, com recadinhos de amor e de carinho. Ou seja, nós precisamos resgatar em nós, e isso já acontecia, as maneiras de conseguirmos expressar o nosso amor. Porque a gente deixou isso de lado, né? Bauman já veio trabalhando no amor líquido, né? Essa circunstância toda que aconteceu no século XXI. E nós temos a necessidade de demonstrar amor. Nós somos seres sociais. Mas quantas pessoas você realmente demonstrou amor nesses últimos dias? Quantas pessoas você conseguiu ser gentil nesses últimos dias? Qual é o nível de conflito, de confronto e de consenso que você tem vivido nas suas vidas, né? Eu acho que eu perdi 2 perguntas que passaram, mas eu já tento voltar aqui, né? É importante que a gente recupere a verdade. Vou bater nessa tecla. Nós somos criativos, divinos,
dignos de amor e de reconhecimento do sistema de pertencimento às nossas famílias e às nossas raízes, tá? A gente tem que pensar que é um passo de cada vez, mesmo que pequeno. Deixa eu tentar ler a sua pergunta, Alexandre. Gostaria de saber o quanto esse isolamento poderia afetar a identidade ou construção de ser de cada um de nós, e principalmente para as crianças beirando a pré-adolescência. Muito bem, Alexandre. Queria aproveitar a pergunta do Alexandre e mandar um abraço para todos do grupo de pesquisa do IFPR, né? Eu vi também o grupo de pesquisa da PUC, que são grupos que eu participo. Para responder a sua pergunta, Alexandre, eu vou começar a tecer algumas coisas sobre identidade. Nós pesquisamos sobre identidade, o Alexandre é um dos pesquisadores também. A identidade de uma pessoa, ela é formada pelas representações sociais que ela tem de si mesma e do mundo. E essa compreensão, ela é causada desde quando a criança nasce, pessoas que vão dizendo coisas ao redor dela e do núcleo familiar. Então, vamos pegar algumas situações, por exemplo. Os professores, houve o isolamento social e a paralisação das aulas e das escolas. Os professores também foram pegos de surpresa, assim como as pessoas. E em 15 dias as aulas estavam acontecendo online. Essa mudança, vou pegar essa mudança de identidade do professor. Nas graduações, nas formações dos professores, nós não fomos preparados para fazer essa relação midiática. E aí nós começamos com atividades remotas e a mexer com a tecnologia, que neste momento é algo que tem salvado tanto a educação quanto a solidão, né? E nessa circunstância, as identidades das crianças e dos adolescentes, elas são muito afetadas. Principalmente por famílias que só assistem a jornal. Sabe aquele jornal que passa na TV, que escorre sangue assim na beira da TV, né? E ela vai criando essa atmosfera de medo. Se uma família não trabalha a zona de crescimento, e se uma família não trabalha a zona de crescimento em relação a si mesma, a busca dos seus sonhos, quais são suas metas, as circunstâncias que você precisa vivenciar, ela vai sendo podada. E é neste cenário que a escola ocupa um papel muito importante. Qual que é o papel importante que a escola apresenta? Eu tenho uma amiga que é uma psicóloga de Vaiporã, muito querida, Meire, e ela sempre fala assim, a gente tem que ir na casa dos outros para aprender as coisas, né? Então, quando ela vem aqui em casa, eu aprendi a usar a chaleira elétrica lá, porque eu tenho que ir na casa dos outros para aprender as coisas. E é essa verdade que, em relação às crianças que estão fechadas em famílias que não trabalham a solitude, que não trabalham o conhecimento, que têm valores deturpados, a escola apresenta um novo mundo, um espírito crítico. Então, em relação à identidade, Alexandre, haverá identidades alteradas, sem contar a atmosfera do medo, né? Eu estava lendo um artigo ontem que falava a respeito de como nós vamos ser pós-pandemia. Ser pós-pandemia, nós vamos interferir na vida do outro. Então, se eu for ao mercado, por exemplo, e alguém estiver usando a máscara com o nariz para fora, eu vou me meter na vida do outro, porque é uma circunstância de vivência em sociedade. É a percepção que nós estamos tendo de que nós não somos nós somos nós, né? E que cada um de nós tem que fazer a sua parte para criar um planeta melhor, uma sociedade melhor, uma família melhor e um eu mesmo melhor. E a identidade do professor também vai ser alterada, né? Que é o que eu pesquiso. Eu sou doutora em educação, mestre em educação, trabalho com a teoria das representações sociais, que é uma teoria da psicologia social, e que as minhas pesquisas, elas trabalham basicamente identidades. E a identidade do professor também vai mudar, porque havia uma desvalorização da figura do professor que se iniciava desde a educação infantil e acabava nos cursos de pós-graduação. E com as crianças em casa, os professores voltarão a ser valorizados, porque o conhecimento nosso de psicologia social,
de didática, de psicologia do desenvolvimento, nós conseguimos dar sequência à aprendizagem das crianças e resgatar essa identidade. Não foi à toa que a BNCC colocou as competências socioemocionais na didática de sala de aula, porque é bem da verdade o melhor lugar que tem para as crianças ficarem é a escola. E nesse cenário, a figura do professor ela vai voltar a ser resgatada, porque os pais estão vivenciando as dificuldades das dúvidas, muitas vezes a preguiça, sabe, a anuência da criança em não fazer nada, e aí os professores vão ter essa valorização social que tinham perdido. Mais uma coisa em relação à identidade. Nós estamos mesmo refazendo as nossas identidades, sim, o tempo todo. Só que quando acontece alguma catástrofe, alguma mudança social, uma guerra, no nosso caso uma pandemia, são historicamente os momentos de maiores mudanças sociais. Então depois da guerra houve as pessoas saíam à rua arrumadas, né? Saíam com todas as suas joias, né? Porque queriam mostrar que sobreviveram e que estavam bem. As grandes mudanças, elas são feitas também com situações de desagravo social. E nesse desagravo social somos nós em pandemia, né? Eu, por exemplo, parece que quando eu não converso com algumas pessoas durante o dia, quer seja, está sendo, né, pelo WhatsApp, meu dia fica esquisito, né? Então, todos os dias eu converso com a Elsa, todos os dias eu converso com a minha irmã Vera, e se eu não conversar, criou uma tristeza em mim. Só que antes da pandemia, muitas vezes eu passava dias sem falar com a minha irmã, dias sem falar com a Elsa, mas agora a gente tem essa necessidade e que ela vai continuar, né, depois da circunstância. A Tayane está perguntando o que fazer quando você deseja muito mudar, mas tem medo de machucar pessoas próximas, quebrar algumas expectativas e etc. Então vamos pensar, Tayane, na lógica do ganha-ganha, né, e do consenso. Principalmente quando a gente é muito jovem, a gente tem algumas ideias que elas não condizem com o meu meio social, né? E a gente pode pensar assim que eu sou livre, o corpo é meu e eu posso fazer o que eu quiser. Então eu já sou uma velha professora, né? E muitas das coisas que vocês estão passando hoje nós já passamos, né? E as consequências, elas vêm com o tempo. Então, se tá tendo esse conflito, entra na lógica do ganha-ganha para ter um consenso com as expectativas das pessoas. Porque se houve uma expectativa é porque você já é, né? Você já é uma pessoa digna de respeito, de carinho, de amor e de reconhecimento. E nesse cenário, a gente precisa entrar na lógica do conflito e do consenso para ter o ganha-ganha. O Marcelo está perguntando se nós estamos vivendo uma crise de identidade. Então tem uma obra do Bar que ele trabalha sobre a crise de identidade. Nós estamos sim em crise de identidade. Vou pegar a mulher, por exemplo. Assisti uma live de uma psicóloga essa semana passada e ela disse assim, olha, meu filho, quando ele soube que a gente ia ficar em isolamento social e que não ia dar para comer fora e que eu tinha que ficar em casa, ele perguntou assim para mim, mãe, mas você sabe cozinhar? Porque ele nunca tinha visto a mãe dele cozinhando. E neste cenário, o que ela pensou? Falou, meu Deus, eu não sou mãe. Porque mãe é aquela que cozinha, a mãe é aquela que limpa, a mãe é aquela que deixa a casa em ordem. E aí eu sou uma pessoa que trabalha manhã, tarde e noite, e eu sempre comi fora, e agora eu não sou mãe, né? Então, a crise de identidade, ela vai ser acentuada nesse tempo, mas ela já vem historicamente, e dá para ler no livro Crise de Identidade do Dubar, que ela já existia. Por exemplo, a mulher, ela tem que ser boa profissional,
ela tem que ser boa filha, ela tem que ser boa esposa, ela tem que ser boa cozinheira, boa lavadora de roupa, boa passadora de roupa, boa limpadeira de casa, né? Nem sei se existe o termo limpadeira, mas ela tem que saber limpar a sua casa, ela tem que fazer compra, ela tem que pagar suas contas e ainda ter tempo para fazer academia, tempo para ler, tempo para melhorar. Isso já vai gerando uma crise. A gente tem discutido no grupo de pesquisa a identidade do homem, né? Porque a mulher, ela levantou a bandeira e ela foi à luta, ela começou a trabalhar. E aonde é que foi parar o homem nessa história? Tem até algumas pesquisas sendo feitas e um documentário no Netflix sobre isso também. Porque o homem, ele já não é mais o provedor da casa, né? Ele já não é mais ele quem manda, mas ele também não está assumindo, muitos pais não estão assumindo o papel de pais, né? Nós que estamos na escola, e o professor Marcos Meyer também coloca no livro dele que mais de 50% das crianças não conhecem a figura de pai, e já existia essa crise de identidade também do homem, né? Então, com as pessoas em casa e as famílias convivendo, essas identidades elas vão se chocar. Os jovens ouvem música muito alta, umas músicas que não condizem com as músicas que os mais velhos querem ouvir. Então haverá um choque, né, de identidades que é bem o que a gente vai precisar trabalhar, né? Voltando ao início da live, né? Nós vamos ter que diferenciar o que é normal e o que é comum, né? É comum que as pessoas se tenham embates nas casas, mas o que é o normal? É a gente trabalhar o conflito, o consenso e o perdão. E é neste cenário que a gente tem em mente o adulto equilibrado da casa, né? O adulto equilibrado da casa é que vai fazer essa junção entre tudo isso. Vejamos que se eu fosse pequena, criança, e eu estivesse em casa, com a minha mãe, meu pai, meu irmão lá em casa, eu ia querer brincar o tempo todo, né? Eu ia ficar brincando, nossa, loucamente. E essa circunstância vai fazer com que o adulto entre. Olha, agora é hora de estudar, agora nós vamos lavar a louça juntos, nós vamos fazer a organização dos seus sapatos, nós vamos ficar juntos jogando alguma coisa, montando quebra-cabeça, fazendo este equilíbrio, né, da circunstância. Enquanto entra outra pergunta, queria mandar um beijo para o Guilherme Aoki, que está aí, para o Darwin, né? A Tânia está aí também. Tá só passando gente querida, a professora Célia, o Leandro Aranda, né? O Márcio. Gente, muito bacana vocês estarem aqui. Eu estou trabalhando os meus olhos para conseguir ler todo mundo que está entrando. Nossa, até o Rony está aí, né? Um abração para vocês. Se não entrar nenhuma pergunta, eu tenho mais coisas para falar, né? Então, enquanto eu vou esperando a professora Elaine, minha professora do coração, acabou de entrar, seja bem-vinda, Elaine, assistindo lá dos Estados Unidos, que honra, viu? Acerca desse assunto, né, acrescentando mais uma colocação, enquanto não entra nenhuma pergunta, é que a gente precisa começar a pensar se nós estamos levando uma vida normal. Mas quando a gente pensa se nós estamos levando uma vida normal, eu tenho que pensar assim, ó, eu estou fazendo o meu melhor com o que a vida me permitiu, porque muitas das coisas que acontecem é a comparação entre os diferentes. E o que é diferente não se compara. Se eu levo uma vida diferente da minha amiga, financeiramente, ou ela tem pai, eu não tenho, ou ela tem mãe presente, eu não tenho, os diferentes não se comparam. Então eu tenho que conseguir fazer o melhor com o que a vida me proporcionou, né? Uma vez uma pessoa disse assim para mim: nossa, Leila, você é tão inteligente, né? E aquilo ficou na minha cabeça um tempão. E eu fiquei pensando, eu nunca fui inteligente, né? Eu sou persistente, é diferente. Então, surge na minha vida problemas e eu vou em cima dele. Eu tenho que ler um livro, eu leio mesmo, né? Enquanto uma pessoa consegue algo rápido, eu sou persistente, né? Eu fico em cima daquela situação até conseguir vencê-la. Então, a vida me permitiu que eu fizesse o mestrado trabalhando,
né? O tempo todo durante o mestrado eu trabalhei. Então eu fazia o meu melhor com aquilo que a vida me permitiu. Eu fiz o doutorado o tempo todo trabalhando. A gente tem que fazer o melhor com aquilo que a vida permitiu. E quando alguém fala assim, você teve sorte, né? Aí eu lembro sempre uma frase do Leandro Carnal que diz assim: sorte é o nome que o vagabundo dá pelo esforço que ele não fez. Sorte é o nome que o vagabundo dá pelo esforço que ele não fez. Então essa mudança que a Carol e a Ana Paula perguntaram, ela requer essa movimentação, né? De fazer com que a gente consiga fazer o melhor com aquilo que a vida me permitiu, né? Com aquilo que surgiu durante o meu caminhar e fazer o meu melhor. E voltando à sua pergunta, Tayane, saiba fazer essa mudança que você quer fazer sem a criação de um confronto, né? Por quê? Porque a gente tem que ter coragem de ser imperfeito e de se refazer. Mas a gente também tem que ter coragem de fazer o nosso melhor com aquilo que a vida me permitiu. Então, faça o seu melhor, né? Com aquilo que a vida te permitiu. Como não estão chegando as perguntas, né? E como a gente já está chegando aos 45 minutos, que é a proposta de fazer a live no tempo de uma aula, né? Que são 45 minutos, eu vou começar a ir para as palavras finais. É necessário que a paz se solidifique neste momento em todos os lares. E o lar, ele não é feito dos outros. Ele é feito de você. Ele é feito de mim, né? Deixe os pensamentos negativos distantes na mente. Lembre-se que todos os dias a gente tem uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. A Martinha, linda Martinha, que bom que você está aqui. Ela está perguntando assim: você acredita que as redes sociais podem contribuir para promover as comparações entre as famílias? Excelente pergunta, Marta. Eu tive uma aluna já grande, né? Ela estava na pós-graduação, que ela teve um surto na sala. Ela falou: professora, eu não consigo mais entrar no Facebook, no Instagram, porque eu tô com dívida, meu cartão de crédito tá estourado, eu trabalho loucamente só para pagar contas, e eu entro lá nas redes sociais, o fulano tá viajando, o outro tá fazendo um churrasco, o outro tá sabe, fazendo uma coisa legal, e eu tô aqui trabalhando e não consigo fazer nada, né? Então vamos pensar o seguinte: ninguém vai para uma rede social. Existe uma obra, que me fugiu o nome aqui, Inércia é o nome da obra, Inércia Geração Y. E é uma tese de doutorado que foi publicada em livro, que ela pegou todas as características dos jovens da geração Y e trabalhou. E entre as características estava a necessidade da rede social. E muitos dos jovens na pesquisa, eles relatavam que eles acordavam, se maquiavam, arrumavam o cabelo e postavam foto em rede social. Eles não estavam felizes, eles não estavam contentes, mas eles tinham a necessidade de postar. Então, as redes sociais, elas colocam um mundo à parte, colocam uma pessoa que está numa esfera, muitas vezes miserável, numa outra esfera, e isso gera uma consequência psicológica, inclusive de dependência, né? Numa outra esfera para mostrar uma vida idealizada. Ninguém vai para uma rede social falar coisas ruins, mesmo porque, um pouquinho antes de começar a live, eu estava lendo um livro, e aí o livro falava acerca das pessoas negativistas, né? Que ninguém gosta de conviver com pessoas que reclamam, com pessoas que ficam falando da vida dos outros ao invés das ideias, com pessoas que têm um mau humor por resolver as circunstâncias. Então, nesse cenário, as redes sociais promovem essa ilusão, né, que é uma pseudo-vida, e acabam fazendo, sim, Martinha, essa comparação entre os jovens ficar acentuada, porque eu fujo da minha vida em busca de uma vida ideal através das redes sociais e ainda me revolto, né? Porque eu tô aqui lutando, minha família tá aqui, tem dívidas, precisa trabalhar, minha mãe não tá em casa e o outro tá lá viajando, fazendo churrasco, né? Essa circunstância, né? Nós criamos, a Ivana falou que ela se sente muito bem com tudo isso porque ela não precisa cumprir horários. Nós estamos numa época em que o sono é orgânico. O que é um sono orgânico? Eu durmo quando eu tenho vontade de dormir. Então as pessoas estão sonhando mais, estão mais descansadas.
coisas que muitas vezes era impossível de fazer na nossa rotina normal. As pessoas também estão mais produtivas, né? O índice de produtividade aumentou tanto. O professor Tal Ben-Shahar, tenho medo de falar o sobrenome errado, mas ele é professor da disciplina de felicidade de Harvard. Ele lançou um artigo novo semana passada e ele fez esse estudo acerca da produtividade que as pessoas estão tendo e seu nível de felicidade. E algumas empresas estão até pensando em adotar o home office mesmo após a pandemia. Porque essa tua liberdade que você disse, Ivana, ela está gerando o ócio criativo, que já é trabalhado pelo Domênico De Masi há muitos anos, né? Esse trabalho do ócio criativo, ele já vem há bastante tempo. O Darwin está dizendo que rede social é mais fake do que a real verdade que a pessoa vive. E é bem isso, né? Você cria uma pseudo-realidade, a pessoa fica presa nela, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas comparações. Lembra sempre disso, o diferente não se compara. A gente pode comparar as coisas que são iguais, mas as coisas que são diferentes, o diferente não se compara. Faça o seu melhor na realidade que você tem. Essa é a verdade, né? Eu tô vendo aqui o Eduardo mandando um abração. Eduardo do Cobra, show, você também é fera, meu amigo do coração, né? Tome um passo de cada vez. Eu quero chegar lá longe. Uma vez os alunos, eles sempre perguntam para mim qual é o meu maior sonho, né? E o meu sonho é que os meus livros sejam vendidos nas revistinhas da Avon. Aí, por que, Leila, que teu sonho é que os seus livros sejam vendidos na revistinha da Avon? Porque no dia que chegar na revistinha da Avon, ele já bombou na livraria, já tá no supermercado, e daí já tá lá na revistinha da Avon. E muitas vezes eles tiram sarro. E eles falam, por quê, professora? Eu falo, é simples, porque eu jogo a meta longe. Então, joga a tua meta longe. Pode ser que eu não chegue lá, mas no lugar que eu estou não vou ficar, né? Essa meta longe, ela vai gerar esse movimento de mudança do lugar que eu estou, tá? Vai fazer essa mexida. Eu queria começar a terminar fazendo algumas perguntas, né? Algumas perguntas reflexivas ou perguntas poderosas, perguntas da Maêutica. Se você não existisse, que falta você faria? E essa pergunta, ela não diz respeito a ser famoso, ou acumular muitas coisas, ou ter uma obsessão consumista, mas é fazer a diferença nas pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, você vai fazer falta? Como que vai ser essa sua falta, né? Nós estamos em família. Mantenha sua vida em família bem, trabalhe o conflito e não o confronto, trabalhe o diálogo, o perdão, né? Aproveite esse tempo, sorriam, conversem, fiquem juntos. O tempo de qualidade é um dos melhores presentes que a gente pode dar para alguém. Dê o seu tempo de qualidade para alguém. Tenha coragem de ser imperfeito, de se refazer. A gente não precisa atingir todas as expectativas da nossa vida. Nós terminaremos esse isolamento social mais fortes do que nunca. Caia, levante, tente outra vez. E você, pensa nisso. Você está levando uma vida realmente normal ou você permitiu que você levasse uma vida comum, né? Como é que está a sua vida? E eu queria dizer que antes da gente sair, né, de irmos para os nossos afazeres, que a gente escrevesse nos comentários uma palavra de aprendizagem. E eu vou lendo essa palavra, o que houve de aprendizagem nesses 45 minutos que a gente ficou junto. E aí eu vou lendo para a gente refletir. Enquanto isso, eu quero agradecer o professor Flávio Furlaneto, meu amigo de coração, né? Que tá aí assistindo. Obrigada, Flávio. Vamos lá, tô esperando. Eu tô com a câmera de cá e de cá, né? Sabedoria, saída da zona de conforto, muito bom. Envolvimento, um agradecimento, obrigada, Patrícia. Paciência, Muriel colocou paciência.
A Ivana colocou envolvimento. Ige colocou arte. A Aline, reflexão. A Caroline colocou meta, muito bem. A Karina Skildsen, tempo de qualidade, muito bom, tempo de qualidade. A Vera colocou amor, a Tayane, coragem. A Cia colocou amor, a Rosângela, resiliência. A Ariane Roncon colocou reinventar-se, que os conflitos podem ser bom. A Irene Zelbá colocou persistência. O Rony, resiliência. A Anne, adaptação. Realmente, né? Chegou mais uma pergunta aqui. O Cleiton colocou conflitos podem ser bons. A Jéssica, superação. O Darwin, coragem. A Wendy, esperança, aceitação e persistência. Que a gente possa mesmo, né, levar um pouquinho desse conhecimento cada vez. Eu espero vocês segunda-feira que vem. Tá sendo um momento de abertura para o novo, assim como a Terezinha colocou para mim, né? De conseguir respeitar os próximos, como a Sarinha colocou, e de superar, né? Então, pensem nas suas vidas, de como você está levando a sua vida, está levando uma vida de forma comum ou de forma normal, que a gente busque essa normalidade, o conflito, o consenso e o perdão em nossas vidas, o auto-perdão, né, na nossa família. A live vai ficar disponível no Facebook. Se alguém quiser durante a semana enviar perguntas, envie. E pensa nisso, tá? Fiquem bem em seus lares, que Deus esteja protegendo cada um de vocês e cobrindo seus lares com anjos de luz. Até a semana que vem. Beijo no coração. Muito obrigada.